Salve meu querido e minha querida, tudo bem com você? Eu sou Gessé Salvador, interno de medicina da UEL, e nesse vídeo eu quero com você reagir ao vídeo da doutora Natália sobre a morte física do Senhor Jesus Cristo, sobre a anatomia da crucificação. Eu espero que você goste, eu queria muito fazer um vídeo sobre esse assunto depois que eu li o artigo base que eu estou colocando aí na sua tela, essa revisão que foi feita sobre a morte do Senhor Jesus Cristo do ponto de vista anatômico, funcional. Só que ao invés de fazer um vídeo, eu vou usar um vídeo que já foi muito bem feito da doutora Natália e fazer os meus comentários aqui também que eu quero acrescentar sobre o assunto. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações de vídeo, e também se você ainda não me segue no Instagram, @salvadoctor é o meu nome por lá e você pode mandar mensagem, a gente pode conversar por lá. Bom, vou colocar meu óculos então, porque eu sou míope, né, para quem não sabe, só que eu não gosto do reflexo que o óculos fica fazendo. O vídeo da doutora Natália é esse aqui, Anatomia da Crucificação, que você já está vendo o título aí. Eu acompanho a doutora Natália desde a época que eu entrei na faculdade, os vídeos de anatomia, e é uma recomendação sensacional que eu te faço aqui. Conheço o canal dela, que é o Anatomia e etc. Beleza? Quem sabe um dia fazer um vídeo junto com ela, um vídeo combinado, meu e dela, seria um grande prazer. Então já vou deixar esse sonho aqui registrado com você também. Vamos lá então. Hoje a gente vai falar sobre a anatomia da crucificação. Eu sou a professora Natália Reineck, fisioterapeuta, mestre e doutora em ciências da saúde e professora de anatomia e fisiologia do corpo humano. Já deu para você ver que ela sabe o que ela tá falando. E hoje a gente vai falar sobre a crucificação de Jesus sob uma perspectiva anatômica e fisiológica. Antes de ser levado pelos soldados romanos, Jesus orou no Monte das Oliveiras. E o texto do livro de Lucas, que era médico por sinal, diz o seguinte: estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Essa condição de suar sangue, de transpirar sangue, é rara, mas ela pode acontecer. E ela é chamada de hematidrose. A hematidrose é uma condição rara, então, caracterizada pelo sangramento espontâneo através da pele íntegra. E esse sangramento... Eu falei sobre hematidrose, se eu não me engano, no vídeo 7 coisas que eu aprendi sobre medicina na Bíblia. E esse vídeo eu compilei várias coisas que aparecem lá e que a medicina já descreveu, e vale a pena você dar uma olhadinha depois. Geralmente cessa após alguns minutos. Ela não tem causas bem estabelecidas, mas o estresse e a ansiedade intensos podem ser fatores desencadeantes. Olha bem o que ela está falando. É uma condição raríssima em que o estresse pode estar associado. Quando a gente lê lá o trecho de Lucas e também outras descrições do Jardim de Getsêmani, do Senhor Jesus lá, a gente vê que ele passou por uma agonia extrema, não só do ponto de vista físico, como também por causa do emocional, do que estava prestes a acontecer. Ele sabia para onde ele estava sendo levado, o que ia acontecer com ele, e lá mostra que ele sentiu uma grande angústia. Eu gosto de pensar que a angústia dele foi traduzida. As primeiras gotas de sangue derramadas por Jesus Cristo não foram através da crucificação, mas foi na angústia que ele sentiu pelos meus pecados, pelos seus pecados, por tudo aquilo que estava prestes a acontecer com ele. Existe a sugestão de que o mecanismo da hematidrose envolva aí uma ação excessiva do sistema nervoso simpático. Isso causaria o rompimento de vasos sanguíneos que estão passando ali próximos às glândulas sudoríparas. O sangue então sairia através dessas glândulas. Lucas, que é médico, né? Para você que não sabe, Lucas, o escritor do Evangelho de Lucas na Bíblia, era médico. Se você nunca leu a Bíblia e você gosta de medicina, eu recomendo que você comece lendo por Lucas. Por quê? Lucas, como médico, ele era muito detalhista nesses pontos de descrição científica, vamos dizer assim. Então, cada coisa que ele descrevia, ele tinha uma visão extremamente científica e uma linguagem muito bem detalhada, ele se atentava aos detalhes. Vale muito a pena para você que tem interesse nessa área, é um ótimo começo se você nunca leu a Bíblia, e se você também já leu a Bíblia, recomendo que você leia aí o Evangelho segundo Lucas. Depois disso, e antes de ser crucificado, Jesus também foi torturado. Ele foi chicoteado várias vezes, com um chicote romano chamado flagrum. Era um chicote feito com tiras de couro, onde na ponta eles amarravam objetos pontiagudos, como metais ou ossos. Talvez você conheça o flagrum como açoite, de fato eu também conhecia desse jeito, é um nome diferente aí o flagrum, mas, cara, olha só que coisa bizarra era esse chicote. Além do próprio couro, se você só imagina essa imagem que você tá vendo, só o couro já dói pra caramba, mas eles amarravam então pontas de metal, as bolinhas de metal super pesadas na ponta para que fossem contusões causadas por elas. Mas eles também amarravam aí, como você está vendo do lado direito, pedaços de ossos, pedaços pontiagudos, para que também tivesse lesões cortocontusas, então cortes
que passassem na pele. Se você não entendeu ainda, esse chicote aí já era suficiente para matar muitas pessoas. Na verdade, ela até chega a comentar isso no vídeo daqui a pouco. Por causa desses objetos, a vítima que sofria a tortura, o flagelo, tinha a sua pele dilacerada. E o flagelo podia então causar lesões graves, né? Arrancando a pele, chegando até vasos sanguíneos de maior porte e possivelmente atingindo até músculos. O artigo original descreve pra gente que depois que a pessoa passava pelo açoitamento, já não dava mais para saber onde começava uma lesão, onde terminava a outra. Era como se todas as costas, né, até pedaços das nádegas, pernas ali, até o começo do pescoço, fossem uma ferida só. Você não sabia onde começava. Tanto que a palavra chagas, que a gente lê lá em 1 Pedro 2,24, que diz assim: por suas chagas fostes sarados, a palavra original chagas nos diz respeito a uma lesão única. Então, uma impressão que a gente tem ao ler no original o texto é que as costas do Senhor Jesus Cristo era uma grande ferida. O próprio Jesus Cristo, ele era naquele momento uma grande ferida. E por essa grande ferida nós fomos sarados, como diz 1 Pedro 2,24. Pele, subcutâneo, músculo, osso, já era tudo a mesma coisa ali, tudo dilacerado, tudo coisado. Podia ser tão intenso que algumas pessoas não chegavam nem à crucificação em si e já morriam durante a tortura por causa do intenso sangramento. Depois de tudo... Por que uma pessoa pode morrer quando perde muito sangue? Você já parou para pensar isso? Porque o sistema circulatório é um sistema fechado. Então você tem o coração, artérias e veias e o líquido circulante, o sangue, né? Que a maior parte do sangue é água. E se você perde esse líquido, esse sistema fechado perde líquido, o coração vai ter que fazer mais força. Chega um momento que tem tão pouco líquido para o coração bombear que ele entra em falência, a pessoa pode morrer, o que a gente chama de choque circulatório ou choque hipovolêmico, baixo volume. Hipo, baixo, volêmico, volume. Tudo isso, Jesus ainda precisou carregar parte da sua cruz aí pela rota da crucificação. Mas o seu corpo já estava tão debilitado por causa dos ferimentos e da perda de sangue que ele não conseguiu completar o percurso e um homem chamado Simão foi chamado para ajudar. Além disso, a dor era extremamente intensa, já que a madeira que ele carregava aí, que não era leve, pesava cerca de 40 a 60 quilos, fazia atrito aí contra as suas costas dilaceradas. Bom, até aqui... Lembra que eu falei que as costas já eram uma grande ferida? Agora você imagina essa grande ferida sendo esfregada aí por um pedaço de madeira enorme, que com certeza não era lisinho, né? Uma madeira polida, não. Uma madeira cheia de farpas aí, de ferpas, sei lá como que você chama isso. Eu chamo de ferpa, cheio de ferpa. Tudo isso roçando ali numa costa totalmente dilacerada. Aqui, os ferimentos gerados pelo flagelo, a dor intensa e a perda de sangue deixaram Jesus num estado de pré-choque. Na crucificação, a vítima era presa na cruz com pregos que atravessavam as suas mãos e os seus pés. Provavelmente, o local de fixação dos pregos não era na palma da mão em si, porque aqui na palma da mão nós temos os metacarpos, e aí a gente não tem estrutura óssea o suficiente para aguentar o peso do corpo, e o prego poderia facilmente rasgar a mão da vítima. O local mais provável de fixação desses pregos é entre as duas fileiras dos ossos do carpo, ou então entre a fileira proximal dos ossos do carpo e o osso rádio. A fixação do prego nesse local podia levar a fraturas, a uma dor intensa pelo rompimento do periósteo, ou então possivelmente podia atingir o importante nervo que passa aqui, chamado nervo mediano, e isso causaria uma dor excruciante. Os nossos ossos têm uma camada em volta que chama periósteo. Essa camada é extremamente inervada, ela é cheia de nervos e por isso a gente tem dor quando essa camada é atingida. Para você ver nessa imagem que os ossos não eram quebrados, só que o prego passava roçando no periósteo, causando dor na entrada, uma dor excruciante que você já sentiria, ainda mais quando pega o nervo mediano, que você está vendo aqui ó, na imagem, nervo mediano. O prego que fixava os pés era provavelmente posicionado no segundo espaço metatarsal. É muito provável nessa região que o nervo fibular profundo e os ramos dos nervos plantares fossem atingidos, gerando também uma dor extremamente intensa. Nervos importantíssimos eram atingidos e a dor, com certeza, não tem outra palavra melhor do que ela usou, dores excruciantes. Essa é a palavra certa. A biomecânica da respiração também era extremamente afetada durante a crucificação. O peso do corpo tracionando os braços estendidos dificultavam a expiração passiva. Para você entender melhor o que significa, pensa que você respira com dois movimentos, certo? O movimento de inspiração e o movimento de expiração. O movimento de inspiração a gente fala que é um movimento ativo. Por quê? Porque a gente tem atividade muscular que modifica o volume da caixa torácica e isso faz com que o peito se encha de ar. Vamos fazer junto, ó.
Então, nesse momento, meu diafragma, principalmente o diafragma, ele se contraiu, isso modificou o volume da caixa torácica e a pressão atmosférica empurrou o ar para dentro. Mas na hora de... eu estou segurando nesse momento o ar, mas na hora de sair, dá uma olhada. O movimento de expiração, como você já sabe, é um movimento passivo. Você não precisa fazer força para expirar, para jogar o ar para fora, certo? Agora você imagina essa posição da crucificação, com os braços abertos e mais que isso, fletidos, né? Fazendo força para baixo. A caixa torácica ela tem dificuldade de alterar o seu volume, voltar para o estado inicial. Isso faz com que a expiração, que a gente vê um movimento passivo, ela se torne um movimento ativo. Você precisa fazer força para jogar o ar para fora, senão você não vai conseguir respirar. Só que tem um detalhe, com as mãos presas você não consegue fazer isso direito. Isso sem contar que o Senhor Jesus tinha acabado de ser açoitado, então as suas costas estavam dilaceradas, fazer qualquer tipo de movimento na caixa torácica era uma dor excruciante e esse ar não saía, o ar ficava preso. Logo isso ia causando um estado de hipóxia. E a Natália vai comentar um pouquinho o que isso significa também. A morte de uma pessoa crucificada era multifatorial, mas existem duas causas mais prováveis de morte, e essas causas são o choque hipovolêmico pela perda de sangue ou a asfixia por exaustão. Ela não estava afogada, ela não estava sendo enforcada nem nada, mas essa posição associada a todo esse panorama não deixava a pessoa respirar. É isso. A morte de cruz era uma morte lenta, que podia variar entre 3 horas até 3 ou 4 dias. Tudo dependia do quão severo era o flagelo antes da crucificação. É comum também que os soldados quebrassem os ossos da perna da vítima, a tíbia e a fíbula, para acelerar a morte da vítima. Os ossos de Jesus não foram quebrados, mas a sua morte ocorreu relativamente rápido, entre 3 e 6 horas depois da sua crucificação. A pessoa pode ficar 4, 6 dias na cruz e o Senhor Jesus morreu ali em horas. Isso para você ver o tanto que ele apanhou ali na hora do açoite, o tanto que ele já estava debilitado, desgastado por causa de tudo que aconteceu, confirmando que o flagelo que ele sofreu foi extremamente severo. Também era comum que os soldados perfurassem o tórax da vítima com uma lança para se certificar de que a pessoa havia morrido. E esse golpe era feito geralmente do lado direito do tórax, possivelmente atingindo o ventrículo direito do coração. Você que já leu a Bíblia provavelmente sabe que quando o Senhor Jesus teve o seu lado furado, saiu sangue e água, como diz lá a descrição na Bíblia. E essa água possivelmente é o líquido pericárdico, como você vê nessa imagem aqui, vou até colocar, ó. Aqui em volta do coração a gente tem o pericárdio, aqui tem o líquido pericárdico. E possivelmente essa água que saiu deve ser o líquido pericárdico. Mas apesar de todo esse sofrimento físico causado pela crucificação, o maior sofrimento de Jesus foi aquele causado por carregar o peso dos pecados de toda a humanidade. Hoje, Sexta-feira Santa, nós cristãos relembramos a morte de Cristo na cruz. Jesus Cristo é Filho de Deus e ele sofreu muito, como a gente viu, e morreu no meu e no seu lugar. O sofrimento físico, você já teve uma pequena noção, e eu recomendo novamente que você leia o artigo completo. Você teve uma pequena noção do que significou, mas o sofrimento maior foi de fato pelo meu pecado, pelo seu pecado, que foi pago por Cristo na cruz. Porque os nossos erros e a nossa falta de confiança em Deus nos separaram daquele que nos ama e nos criou. A Bíblia diz que todos pecaram, estão destituídos, estão separados da glória de Deus. E por mais que a gente tente, nós não somos capazes de nos salvar sozinhos. Deus então enviou seu Filho, que se fez homem como nós, e apesar de nunca ter pecado, pagou a nossa dívida pelos nossos pecados na cruz. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. É gratuito, já foi pago. E agora, o que a gente precisa fazer é crer. A Bíblia diz... É gratuito. Você viu que é gratuito para você, mas o preço que Jesus pagou, que o Senhor Jesus pagou na cruz, não foi de graça. Você já deve ter percebido isso. Diz que se confessarmos com a nossa boca que Jesus Cristo é o Senhor e com o nosso coração crermos que Deus o ressuscitou dentre os mortos, seremos salvos. Como o texto diz, no terceiro dia, contrariando toda a ciência humana, Jesus ressuscitou. É o que nós comemoramos na Páscoa. E hoje, Ele está vivo e te convida a crer. Trouxe uma visão científica da morte de Cristo. Deu para você perceber isso. A gente trouxe termos científicos, falou um pouquinho do funcionamento do corpo, mas o que aconteceu com ele foi sobrenatural. E hoje ele está vivo
porque ele ressuscitou e está chamando você para fazer parte da família dele. Se você ainda não creu em Cristo, não entregou a sua vida para ele, não deixe para amanhã, aceita hoje. Manda esse vídeo para um amigo seu, eu espero que você tenha gostado, mas principalmente que esse vídeo tenha falado ao seu coração e que você tome uma decisão se ainda não conhece a Cristo como Salvador. Um abraço, fica com Deus, até a próxima e tchau, tchau.